Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo da série psicológica, psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Como sempre, o nosso convite para nos recolhermos em momento oportuno, em ambiente tranquilo, onde possamos estar concentrados e com os nossos corações abertos para recebermos as lições que a espiritualidade maior vem nos trazer através da nossa irmã. Igualmente o nosso convite para orarmos para o nosso Pai, pois uma coisa que nós aprendemos com Joana, que orar é falar, e meditar é ouvir. E nós precisamos conversar com o nosso Pai e ouvir o que Ele tem para dizer para cada um de nós. Então vamos conversar com Ele, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai através da imagem de Jesus, mentalizando o nosso irmão conosco, sentado ao nosso lado. E com Ele ao nosso lado, vamos agradecer. Ter a humildade de agradecer a bênção de mais um dia, a oportunidade de termos chegado até aqui, com saúde, nos nossos lares, com os nossos amores, tendo o alimento do corpo e o alimento espiritual. Vamos juntos do nosso irmão agradecer ao nosso Pai por todas as bênçãos, porque o nosso Pai é o nosso pastor, é o Senhor das nossas vidas e está sempre conosco, nos amparando, nos auxiliando, nos encaminhando. Vamos agradecer pelos aprendizados, por todas as oportunidades de trabalho, de melhoramento íntimo que a vida nos dá. Mesmo que sejam momentos difíceis, momentos que nós tenhamos medo, insegurança, mas que nós passamos, porque nunca estamos só, nosso Pai está sempre conosco. Então agradecemos, Pai, por tudo isso. E com Jesus aqui tão perto de nós, também vamos pedir. Vamos pedir primeiro pelos outros. Primeiro pelos nossos amores que já partiram. Vamos mentalizar cada um deles e dizer assim: Pai, ilumina eles onde eles estiverem no mundo espiritual. Que eles recebam o nosso amor. Que eles recebam essa certeza de que nós não esquecemos e que nós nos reencontraremos em outra etapa dessa grande jornada chamada vida. Vamos pedir pelos nossos amores conosco que ainda temos a bênção de estarem a caminho. Então vamos orar pelos nossos amores, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelas pessoas que estão em nossos pensamentos. Ilumina eles, Pai, dando força para vivenciar suas provas e dificuldades, dando esperança de dias melhores, dando a certeza que nos momentos difíceis você está conosco, mostrando a importância dos valores morais acima dos valores materiais, do amor, da família. Ampara cada um deles, Pai. E vamos pedir também pelos nossos irmãos que não tem ninguém que ore por eles. Os que estão esquecidos agora nos asilos, nos orfanatos, que estão esquecidos nos presídios, sofrendo as consequências dos seus erros. Ampara, Pai, os que estão nas ruas, com fome, com esse frio. Ilumina os que sofrem nos seus trabalhos, nos seus lares, nos hospitais, sofrimentos físicos ou morais. Ampara os desencarnados que ainda não se desligaram da matéria, que ainda estão em fase de perturbação ou sofrimento. Ampara, Pai, cada um dos teus filhos na certeza que é no momento mais escuro da noite que o sol começa a despontar. É no meio das nossas dificuldades que vêm as preciosas lições. É no momento quando achamos que estamos só, você nos toma em teus braços. Ilumina, Pai, cada um deles. Por fim, Pai, pedimos por nós também. Nos dê força para nos conservarmos no caminho da transformação, para tentarmos acertar mais e errarmos menos. Nos ampara com os teus ensinamentos para que nos tornemos pessoas melhores. Ilumina e ampara esse estudo, para que possamos, através dele, nos modificar.
e com Jesus aqui conosco, do nosso lado, nós damos graças a Ti. Iniciamos os nossos trabalhos de hoje. Continuamos então com a série psicológica da Joana de Ângeles, que no mundo material parte da psicologia transpessoal do Abraham Maslow, né? Dessa ideia de que os problemas da psique humana não encontram razão apenas na infância, apenas nessa existência material, mas numa dimensão transcendental. Então, o que cabe a Joana de Ângeles é, dentro de uma psicologia espírita, mostrar que essa dimensão transpessoal é a dimensão de um espírito milenar, de uma individualidade que ultrapassa a personalidade dessa existência, né? Ou seja, de um ser com bagagens, e propor também dentro de uma psicologia espírita a terapia do amor de Jesus como a solução para resolver os nossos conflitos, porque quem ama a si e quem ama o outro não como projeção do seu ego desequilibrado, mas como sinal de um amor próprio desenvolvido, e ama a Deus acima de todas as coisas, evita conflitos e supera os seus traumas. Então o amor é a chave, uma palavra de 4 letras, mas que nós ainda não entendemos todo o potencial que ela tem. E nós continuamos o livro Ser Consciente, onde Joana vai desenvolver melhor essa 4ª força, a psicologia transpessoal, e vai aprofundar na psique e as questões do espírito. E nós vamos trabalhar em conjunto nesse estudo, capítulo 11 a 21. Né? O 11 vai se discutir sobre neurose, né? E a Joana vai chamar a atenção que os estados neuróticos, né, são estados que desarmonizam o psiquismo humano e que dependem não só de uma terapia, mas de um esforço muito grande de recomposição psicológica. Ela vai apontar que as neuroses elas vão surgir de fixações na mente. Né? A mente fixa em ideias e vai aos poucos essas ideias, essa fixação desajustando o sistema nervoso. Então, bengalas psicológicas, fixações psíquicas, são elementos que, na realidade, decorrem das pressões reais ou das pressões aparentes que os espíritos mais frágeis acabam tendo no mundo material e acabam se desarmonizando. Então, o espírito ele não consegue lidar muito bem com as pressões, ele acaba fixando, então, com medo dessas pressões, né? E isso acaba gerando, com essas fixações, desajustes no sistema nervoso, uma desarmonia geral. É claro que a verdadeira causa não é as pressões, né? São elementos externos. É o modo como esse espírito ainda tem uma conduta desajustada, ainda não consegue valorar adequadamente, e aí acaba muitas das vezes também, não só não sabendo lidar com essas pressões reais ou aparentes, mas muitas das vezes também transferindo os receios, as inseguranças, todas as culpas e conflitos que tem no seu inconsciente profundo, que surgem como medo, como um processo reparador. Junto com as neuroses também, nós temos muitas das vezes fenômenos de processo obsessivo, porque nós temos muitas das vezes espíritos que são vítimas desse espírito que passa pela neurose e que acabam por afinidade de consciência e pela lei de causa e efeito se reencontrando com ele e acaba cobrando ele sobre as coisas que ele fez. Por isso que muitas das vezes essas fixações psíquicas decorrem de pressões que parecem ser aparentes, mas que são resultados também de inflições que esses obsessores fazem em outra encarnação. Então, como superar as neuroses? Como superar essa fixação mental que acaba gerando uma desarmonia e tem fatores plurimes, né? Ou seja, as dificuldades de se ajustar diante das pressões, dívidas mal resolvidas em outra encarnação, né? Ou mesmo as culpas que esse espírito ainda traz dentro de si. A Joana vai apontar algo que está em toda a sua série psicológica, mas também toda a doutrina, né? Que qualquer terapia de libertação do espírito sempre demanda uma renovação moral. Só há dívida enquanto há devedor, né? Então, para se deixar de ser um devedor, tem que se vencer a dívida, tem que se reparar a dívida. Então, a renovação moral do paciente, né, a mudança íntima dele,
acaba sendo um instrumento de superação da neurose, porque ele passa a não fixar na tela mental as questões que ele fixava, mas igualmente ele aponta para os seus obsessores a sua mudança íntima e, portanto, faz com que eles entendam a sua recuperação e acabem não sintonizando com ele, né? Então, como a liberação da neurose depende de uma renovação moral, vai ser necessário também, igualmente, né, que ele faça essa renovação moral mediante uma terapia de prevenção, que é estar sempre se autoanalisando, estar sempre verificando a consciência, estar sempre tentando se libertar dessas ansiedades, dessas fixações sobre os problemas que existem ou os problemas que ele constrói. Ou seja, tentar se liberar dessas matrizes perturbadoras do passado e fixando no enobrecimento no presente. Tentar parar de pensar no que pode acontecer e pensar no que está acontecendo, né? Em como ele pode atuar o tempo de hoje, o presente, que o próprio nome já diz, é uma oportunidade para tentar atuar melhor. Então, a tentativa de atuar com segurança, a tentativa de atuar de forma saudável, né, com uma reflexão sobre as suas questões, com uma busca por uma vida mais reta, com a tentativa de construir em paz, vai auxiliar essa criatura de fato a reconquistar a sua saúde mental e superar essa neurose. Na próxima parte da obra, Joana vai trabalhar os fatores de desintegração da personalidade. Como nós já vimos, né, o espírito em si, o ser psi, ele é o que nós chamamos de individualidade. Ele é o conjunto de experiências que ele foi acumulando dessa bagagem moral, emocional, psíquica que ele vai galgando e construindo ao longo de sucessivas encarnações. Nessa encarnação, uma parcela dessas manifestações aparecem, que é a parte mais aparente que nós temos, que é a personalidade, que é o conjunto de elementos que esse espírito vai trabalhar nessa encarnação. Alguns fatores, em vez de ajudar nessa construção ou nesse reforço da personalidade, na busca da individualidade, ou seja, na busca de que eu, a partir da personalidade, faça construções que permitam o processo de evolução desse espírito, né? Que permita cada vez mais reforçar ele em si próprio, reforçar sua individualidade. Alguns fatores acabam gerando a desintegração, acabam agravando ou acabam dificultando esse processo de melhoramento íntimo. O primeiro elemento que a Joana chama a atenção é a autocompaixão, que é o homem que cultiva aquela autopiedade, que acaba ficando deprimido na medida que ele se entrega à ideia de que ele é sempre o coitado, que ele sempre sofre, em que ele acaba colocando o erro numa posição maior do que deveria, né, as injustiças, as coisas ruins, né? O processo de evolução espiritual, o processo de aprendizagem do espírito, é um processo de erro, de acerto, onde os insucessos não significam que o espírito não seja bom, mas que são, na realidade, as situações em que ele erra para depois acertar. Então, o insucesso é o caminho para o sucesso na medida em que ele traz o aprendizado, na medida em que ele permite o avanço. Então, o cultivo da autocompaixão, aquela pessoa que fica reclamando o tempo todo sobre o acontecimento da vida, mostrando insatisfação de tudo, acaba atuando num mecanismo quase que masoquista, né, de punição dela própria, e ela acaba perturbando o seu próprio psiquismo. Ela mesma acaba com esses pensamentos, né, traduzindo distúrbios e desequilíbrios na sua mente. Então, a Joana chama a atenção que todo aquele que tem essa autocompaixão neurótica, né, porque acaba sendo também um episódio neurótico, né, porque é uma fixação contínua, é um portador de insegurança, de complexo de inferioridade, em que ele acaba transferindo o sucesso ou insucesso da vida para elementos externos. Ele acaba transferindo
O erro e acerto, a responsabilidade é os outros. Então ele tem uma autocompaixão porque ele é sempre a vítima na vida, onde os outros são um problema e onde ele acaba não se importando muito com o problema dos outros, que mostra uma falta de empatia. Então, superar a autocompaixão é conquistar a segurança. Entender que mesmo que tudo dê errado, mesmo que a gente não consiga o que a gente quer, nós já somos vencedores por tentar. Nós já estamos no caminho do progresso porque o erro nos conduz ao acerto. A criança, até andar com as pernas firmes, ela precisa levantar e cair, levantar e cair. Assim somos nós nos nossos desafios da vida material e os nossos desafios morais que a vida traz para a gente. Então a Juna propõe como uma solução para tentar trabalhar a autocompaixão a meditação em torno dos nossos problemas. Todo problema que se apresenta a nós tem uma solução, porque todos eles têm como finalidade nos transformar moralmente, todos eles têm como finalidade nos auxiliar no nosso aperfeiçoamento. A vida traz eles como uma forma de nós corrigirmos as nossas rotas e nós irmos rumos à nossa evolução espiritual. Então, na medida em que nós meditamos sobre as aflições dos nossos problemas, nós encontramos as chaves para superá-los, né? Então, cada vez mais que nós meditamos sobre eles, nós vemos que eles são menores do que eles aparecem. E cada vez que nós meditamos sobre eles, nós vemos que nós já vencemos tantos outros problemas. E isso vai nos impelindo à confiança, isso vai fazendo com que nós entendamos que a vida é maior do que aquilo que a gente está passando, que a gente vai superar aquilo e que, na realidade, o sentido da vida é maior do que nós imaginamos, que nós podemos fazer muito mais. Outro fator que desintegra a personalidade, que dificulta esse processo de experimentação que o espírito vai vivenciar nessa encarnação para lidar com esses conflitos que estão evidentes ali na personalidade, é a queixa. A queixa acaba sendo uma reação mental e emocional patológica. Por que a Joana diz isso? Porque a queixa acaba refletindo uma insegurança, uma perturbação do espírito, onde ele transfere para o outro seus insucessos, se colocando numa posição de vítima, ao invés de verificar aquilo em que ele contribuiu para aquele resultado. Claro que existem fatores externos, claro que nem todas as dificuldades na nossa vida são causadas exclusivamente pela nossa conduta. Só que geralmente o resultado do sucesso ou do insucesso não são os fatores externos. Se nós olharmos na nossa vida, quantas vezes nós fomos bem-sucedidos, embora todas as circunstâncias pediam para que nós fôssemos mal-sucedidos. O que está por trás dos nossos insucessos são as nossas fragilidades, são as nossas inseguranças, que se a gente, ao invés de nos queixarmos sobre as situações, enfrentássemos com mais vontade, com mais esperança, com mais fé, nós teríamos muitas das vezes direcionado a nossa energia melhor e alcançado o êxito. E a Joana também pede para a gente ter cuidado, que muitas das vezes a gente se queixa de coisas do mundo material. Eu não consegui a promoção que eu queria. Eu não estou com o estado de saúde pleno que eu desejava. Eu não consegui efetivamente aquela pessoa que eu gostaria para casar. Temos que ter cuidado que o triunfo ele não é material. O triunfo material não é sinal de sucesso. Na realidade, o verdadeiro sucesso é à medida que nós conseguimos lidar com os nossos problemas com serenidade, à medida em que nós conseguimos manter harmonia apesar do mundo ser desarmônico, à medida em que nós conseguimos passar pelas dificuldades sem perturbação. O verdadeiro sucesso é o de dentro para fora, é a conquista de si próprio. Se o mundo é algo que nós não controlamos, se a única realidade que existe é a nossa psíquica, ou seja, o modo como a gente enxerga o mundo, o verdadeiro sucesso é à medida em que eu consigo controlar o modo como eu enxergo o mundo, eu consigo controlar o modo como eu ajo perante o mundo, eu consigo controlar o modo como eu reajo perante as dificuldades do mundo. Ou seja, a conquista de si é o verdadeiro sinal de sucesso, porque muitos têm um sucesso material, mas não têm estrutura psicológica nenhuma para lidar com as questões do mundo. Então a queixa é uma ferrugem na engrenagem da mente. Olha que interessante.
ela acaba enferrujando, porque ao invés dela desenvolver a compreensão, ela gera incompreensão. Em vez dela desenvolver o estímulo ao sucesso pela ação confiante, ela acaba estimulando o desespero e acaba projetando no outro a culpa, quando na realidade isso não é um elemento que vai gerar nossa saúde psicológica. Nós precisamos usar cada vez mais a compreensão do nosso papel perante a vida e a compreensão de que o sucesso e o insucesso são palavras de um mesmo vocabulário, que é um vocabulário do espírito, e que depende de nós construirmos o sucesso ou o insucesso. Só que isso não é algo externo, é algo interno. Aprender a lidar com as nossas dificuldades, aprender a como se portar perante a vida, aprender a conquistar a nossa paz, mesmo no ambiente de desequilíbrio. Essa é a verdadeira forma de sucesso, e a queixa não vai nos auxiliar, porque a queixa pensa no outro, pensa na reclamação, não pensa na compreensão, na ação contínua. Joana diz que também é um fator de desintegração da personalidade o que ela chama de comportamentos exóticos, né? Aqueles comportamentos que estão fora da linha convencional, que muitas das vezes a gente até confunde no mundo material com toque, né? Um transtorno obsessivo compulsivo, mas que às vezes não chega a ser um toque, né? Mas é simplesmente um comportamento alienado, cheio de exotismo, né? De rituais, de manias, que acaba fazendo com que o consciente da pessoa esteja muito liberado, né? Em que a pessoa acaba, uma vez que ela é reprimida pela vida, tentando afirmar cada vez a personalidade. Então, como na imagem, no slide, né? Ela tem que aparecer, ela tem que afirmar a sua personalidade, mostrar para o outro quem ela é. Ela precisa se afirmar tanto e acaba adotando posturas ou cultivando comportamentos para essa afirmação, dando, como eu falei, espaço tanto ao inconsciente que acaba sendo um fator de perturbação. Porque o excêntrico acaba sendo um ser atormentado, um ser ególatra. Ele tem que aparecer, ele tem que chamar a atenção, ele acaba fugindo das suas fragilidades, né? Ignorando as fragilidades, né, que ele tem, acaba tendo um comportamento temeroso, porque ele tem medo das reações que podem surgir pelos seus comportamentos excessivos, e ele acaba sendo insensível na medida em que ele se recusa a enfrentar uma posição contrária à sua. Ele precisa se afirmar, ele precisa ignorar os outros, ele precisa viver de um jeito que ele acha que ele tem que viver, porque é o único jeito que ele entende que é o jeito dele se libertar dos conflitos, dos problemas internos que ele tem. E aí a Joana de Ângeles Friese chama a atenção que isso acontece muitas das vezes com alguns arquétipos infelizes que esse espírito traz de outra encarnação, inclusive na questão da sexualidade, que faz com que ele encarnando em outra roupagem, ele encarnando em outro conceito, ele acaba não aceitando a sua realidade e acaba compondo, em alguns casos, claro, uma personificação agressiva perante o outro e perante a si mesmo, né? Então, o que a Joana chama a atenção em relação aos comportamentos exóticos é que a psicoterapia deve se apoiar numa busca por novos hábitos, na harmonização da natureza interior com a realidade exterior, né? Eu não preciso, para afirmar a minha realidade, adotar comportamentos exóticos, né? Na verdade, eu preciso estar em paz comigo mesmo. E aí, no convívio social, a Joana propõe que a tentativa não de se destacar nessa necessidade tão grande de aparecer, né? Mas de se comportar perante os outros, né? Na realidade, de modelar uma nova personalidade, né? Modelar essa sua nova personalidade de dentro para fora, sem um processo de tanta afirmação, sem um processo de tanta agressão. Na próxima parte, Joana vai trabalhar sobre os problemas humanos e vai chamar a atenção para algo que nós temos discutido desde a primeira obra nesse estudo da série psicológica da Joana de Ângeles. Desafio faz parte do espírito. Nós encarnamos sucessivamente para enfrentar provas e expiações, para vivenciar situações que vão forçar a nossa transformação íntima,
que vamos, dentro da psicologia espírita de Joana de Anjos, forçar nós nos liberarmos dos conflitos que nós trazemos na psique, através do cultivo de novos valores, através da liberação da nossa mente dos desequilíbrios que nós trazemos nela. Então, a criatura humana, ela ainda é um ser incompleto. E as circunstâncias que a vida vai apresentando são processos de aprimoramento. São processos que visam desenvolver os nossos potenciais, visam aperfeiçoar cada vez mais o nosso desenvolvimento. Como nós estamos ainda muito ligados a uma vida materializada, como nós somos espíritos ainda não tão evoluídos, como nós temos no ponto de vista psicológico os nossos atavismos, né? As nossas amarrações, as nossas más tendências que nós trazemos na nossa psique de outras existências, não imaginemos que a morte libera a nossa psique de nada. A morte é o declínio do corpo físico. O espírito desencarna trazendo a sua estrutura psicológica que ele traz de outras encarnações. É por isso que às vezes a gente vê uma criança desde pequenininha manifestando várias tendências, né? Algumas são mais caridosas, outras são mais orgulhosas, mais turronas, né? A gente traz a nossa psique, e a nossa psique traz esses elementos de outras encarnações, que são elementos, de fato, que mostram os nossos atavismos, as nossas tendências, positivas ou negativas. Como somos espíritos imperfeitos, temos ainda um complexo de emoções negativas, de tendências ainda desequilibradas. Então, como nós ainda estamos vinculados a essas impressões muito mais grosseiras da existência, né? Nós, quando encarnamos, acabamos trazendo uma visão de mundo, né? Trazemos esses valores muito mais materializados. Então, nós tendemos a nos preocupar muito mais com as coisas materiais, com a estabilidade, de ter a família, de ter a casa, de ter o trabalho, de ter a saúde, e vamos tentando conservar esses elementos materiais, preservando esses bens, sem entender que os fatores que aparentemente desequilibram, que os fatores que nós identificamos como problemas, na realidade são os fatores que levam a nossa evolução como espírito, para além dos valores materiais, né? Ou seja, eles vão apresentar-se para a gente como situações de conflitos, né? Ou situações de ameaça, né? Que podem gerar a perda, né? Então, se eu fico doente, eu penso logo em morrer. Se eu perco o emprego, eu penso logo em perder a minha casa. Mas que, na realidade, esses problemas são oportunidades de melhoramentos, oportunidades que visam alterar o meu processo de conduta, liberar minha psique das outras questões. É claro que, além dessas impressões mais grosseiras que nós trazemos de outras encarnações, né, nós trazemos também outras questões psicológicas, nós trazemos outros elementos, né, que dificultam o nosso relacionamento interpessoal, fora a própria questão da forma como nós, enquanto espíritos desequilibrados, quando nos relacionamos também entre si, acabamos pelas nossas imperfeições gerando mais problemas ou mais dificuldades. Só que os problemas não são, em si, a causa do sofrimento, mas o modo como nós, espíritos, lidamos com eles. Os problemas se apresentam para nos ajudar a resolver conflitos, é como está na imagem. Na verdade, o problema é como se fosse um labirinto em que ele me força a encontrar uma saída, que ele me força a mudar uma posição, uma situação que eu vivencio. Então, os problemas, na realidade, vão ter a medida de problema, né? A medida de dificuldade que eu crio a partir da resistência que eu, indivíduo, tenho. Ou seja, à medida em que a minha personalidade ainda não sabe lidar bem com as situações. Para alguns, o que é um problema enorme, para outros é só um acidente de percurso, é só uma situação que ele precisa vivenciar. Claro que cada problema vai merecer um tipo de atenção. Nenhum de nós vai receber o problema como algo positivo, como algo que não precisa ser resolvido, né? Mas, na realidade, é um esforço natural. Geralmente, como nós trazemos aquelas más tendências, aqueles sentimentos negativos, quando o problema aparece, a nossa insegurança aparece junto, a nossa imaginação aparece junto, e a gente começa a imaginar que vai acontecer várias situações ou várias questões, quando na realidade não apresentamos uma resposta natural para o problema na medida em que ele é presente.
por isso que Joana vai dizer que o maior e mais urgente problema somos nós mesmos. A nossa necessidade de ter um amadurecimento psicológico para lidar com as situações da vida. Volto a falar, nossa realidade é uma realidade psicológica. Se hoje está sol e é um dia alegre ou triste, não tem a ver com o sol, tem a ver com o meu estado de espírito. Eu posso estar num lindo dia de sol, triste, ou eu posso estar num dia chuvoso, nublado, feliz. Na realidade, o que nós temos é a nossa percepção da vida. Então, a nossa psique é que avalia o mundo. E a mesma coisa acontece com os problemas. Como nós ainda não temos amadurecimento psicológico, nós não sabemos lidar com os problemas e nem entendendo a importância deles no nosso processo de amadurecimento pessoal. Não entendemos ele no nosso processo de melhoramento íntimo. Então, por isso que o maior problema a se lidar nesse momento somos nós mesmos, que é ter essa capacidade de desenvolver o nosso amadurecimento psicológico, o que vai ocorrer mediante um esforço contínuo e nós cada vez mais descobrimos esse universo que se chama eu. Cada vez mais identificar esse eu profundo, esse eu para além da personalidade, esse eu que está ali e que eu ainda não consigo enxergar e que eu preciso entender ele, porque é ele que é responsável pelo modo como eu lido com os problemas. Então isso pressupõe um enfrentamento, O que a psicologia de Joana de Ângeles vem chamar a atenção para a gente é que nós não estamos enfrentando o outro, nós não estamos enfrentando o mundo, nós não estamos enfrentando os problemas que o mundo traz, nós estamos enfrentando a nós mesmos. Nós precisamos nos olhar no espelho, precisamos buscar quem nós somos, precisamos identificar os valores que precisamos deixar, precisamos nos recuperar moralmente, nos amadurecer. Olha o que Joana diz, ninguém permanece vivo sem enfrentamento dos problemas. Os problemas existem para ser resolvidos e eles que vão gerar um saldo positivo na nossa evolução na medida em que nós consigamos resolvê-los. E aí, quando ela vai discutir os problemas humanos, ela separa um item chamado gigantes da alma, Olha a imagem como mostra uma projeção de um homem que é autossuficiente, mas que os seus joelhos estão bem pesados e cansados, porque ele não é isso tudo. Será que o nosso joelho não está cansado? Que a gente se força a ser ou fazer mais do que a gente consegue? Olha que interessante, Cada vez mais envolto nas suas pequenez, das suas aspirações egóicas, De parecer ser feliz, de parecer estar bem, de parecer ser o exemplo de marido, de esposa, de mãe, de pai. O espírito acaba se movendo por uma necessidade constante de projetar uma imagem de sucesso, projetar externamente uma vitória, porque internamente o seu mundo está destruído, internamente ele não consegue superar a sua sombra, internamente ele ainda não desenvolveu valores no seu real que sejam tão fortes a ponto dele não precisar projetar para o outro, Então, o ego projetado de forma demasiada, essa necessidade de afirmação muito, acaba sendo o resultado de um quadro de aflição, onde esse espírito está por dentro com vários problemas que ele não resolve e ele acaba preocupando muito mais com a projeção externa, com o que o outro vai achar e com a necessidade de externamente se afirmar, de internamente se desenvolver. Então, entre o que a Joana vai chamar de gigantes da alma, essas imagens projetadas excessivas do ego, ela destaca, que os gigantes que conduzem a isso são os ressentimentos, são os ciúmes, são as invejas, que acabam entorpecendo os sentimentos, acabam assolando a inferioridade e acabam terminando por vencer aqueles que as vitalizam, Ou seja, nessa briga enorme por projeção de egos gigantescos, a gente acaba criando o ciúme, a inveja, o ressentimento como elementos perniciosos. E aí ela chama atenção primeiro para o ressentimento, Bem, claro que na vida existe uma variedade de biotipos emocionais,
de posições emocionais que nós vamos estar e que nós vamos responder em algum momento. E que esses biotipos emocionais e as suas respectivas reações são de acordo com os níveis de consciência. Tem pessoa que numa briga consegue se calar e ficar chateada. Tem pessoa que numa briga consegue se calar e entender que o outro que foi imaturo. Tem pessoas que numa briga não conseguem nem se calar e acaba brigando ou gritando ou o que for. São biotipos emocionais, né? São arquétipos emocionais que estão construídos de acordo com o nível de consciência daquele espírito. Então, a convivência naturalmente gera conflito, porque se nós vivenciamos em níveis de consciência diferentes, nós lidamos com os fatos de forma diferente, nós enxergamos as situações de forma diferente. E aí, como nós não temos ainda uma maturação para entender que o outro está numa posição diferente, a minha realidade é diferente da sua, a sua é diferente da minha, ou seja, o modo como nós encaramos as coisas é bem diferente. O modo como nós apresentamos as nossas emoções diante de situações são bem diferentes. E a nossa falta de maturidade para entender isso e a falta de transação psicológica, ou seja, da gente chegar numa negociação, você falou algo que me magoou, mas porque você ainda não tem maturidade para entender, então eu vou entender isso para gerar o bem-estar de todos e não vamos brigar. É isso que seria uma transação psicológica. Eu entender que o outro está numa posição emocional diferente da minha, em que ele não tem uma consciência da situação igual a que eu tenho, e que eu tenho que ter como consciência maior do que a dele naquele momento, a capacidade de transacionar psicologicamente, de fazer um ajuste e entender, ora, o que ele falou está dentro da realidade dele, ele não consegue lidar de outra forma, então pelo bem-estar de todos nós não vamos brigar. Como nós ainda não temos a maturidade nem a transação psicológica para isso, acabamos criando os conflitos e acabamos projetando esses conflitos através do ressentimento. Olha que interessante, o ressentimento vem de uma sensação de traição, né? Vem uma sensação de que, uma vez que o outro se comportou de uma forma diferente do que eu imaginava, eu me sinto vítima e recorro ao meu ego, né? Como ele pôde fazer isso comigo? É a frase do ressentido. Como ele pôde fazer isso comigo? O comportamento do outro, em que eu esperava algo mais, porque eu não tenho a maturidade de entender que ele está numa posição diferente, eu acabo reforçando a mim mesmo, como ele pôde fazer isso comigo. Então eu acabo reforçando o meu ego, acabo instalando o ressentimento e acabo no meu painel da emotividade utilizando essa emoção que me desarmoniza, que me desequilibra. O ressentimento, então, ele esconde por trás dele um valor, né? Como Jonas já trabalhou no livro anterior, né? Valores, né? Criam pensamentos, pensamentos geram emoções e emoções geram condutas, né? Então, para eu ter, né, essa emoção do ressentimento, ela veio de um valor, né? E esse valor é a inferioridade. É um modo como eu não tenho amor próprio a ponto de que o outro fez algo comigo e eu me sinto chateado pelo que o outro fez. Ora, se eu me amasse de verdade, o que o outro fez nada interfere comigo mesmo. Então por que eu vou ficar com um sentimento triste? Por que eu vou ficar com o ego ferido por aquele que me desconsiderou? Por que é tão importante a consideração do outro para mim? Ao invés de eu me amar próprio, de eu me conhecer. Então a liberação do ressentimento tem que ser através dessa racionalização. Tem que ser não dessa busca por afirmar o ego ferido, mas cada vez mais essa conquista do eu profundo. O que o outro faz não interfere em quem eu sou e nem interfere na minha vida. Porque eu tenho livre-arbítrio e posso, diante de qualquer problema humano, agir de qualquer forma. Ai, Emerson, mas o outro te gerou um dano. O outro me gerou uma situação onde eu posso buscar encontrar uma saída para ela. Então, olha que a Joana Janet chama atenção para a gente, que cada vez mais em que eu busco me compreender, me conhecer, libertar esse eu profundo que está escondido em mim que eu tenho, cada vez menos eu transfiro para o outro
O que o outro fez é problema do outro. O que eu vou fazer a partir do que ele fez é o meu problema. E o que vai acontecer na minha vida decorre de como eu vou agir em relação ao outro. Não o que o outro fez. O outro te traiu. Pode ser qualquer tipo de traição, né? O modo como isso vai mexer em você depende de você. Você vai virar uma pessoa amargurada, você vai encontrar uma outra saída, vai depender sempre da sua posição, vai depender sempre da sua resposta. Outro problema humano que a Joana Diane chama atenção, que é muito comum, é o ciúme, né? Que também é um problema dessa manifestação na personalidade humana do ego, né? Que é esse ego dominador, que é esse ego que quer que a outra pessoa haja e pense da forma que ela quer. E quando ela não age e pensa da forma como ela quer, essa pessoa acaba se tornando ciumenta em relação à outra. Começa a criar esse sofrimento masoquista de ficar achando que a outra pessoa está traindo, que a outra pessoa está mentindo, porque a outra pessoa não se comportou como ela queria. O ciúme, também como sentimento, projeta um valor que é da imaturidade emocional, que é da preguiça mental, que é desse desejo de se impor à vítima por falta de maturidade de como lidar com pessoas adultas. Porque o ciumento é inseguro dos próprios valores e ele acaba projetando no outro esses seus valores. E aí ele acaba, muitas das vezes, em manifestações ridículas projetando isso, né? Criando incêndios mentais com ocorrências imaginárias, né? Imaginando traições, mentiras, destruindo as próprias resistências morais e emocionais dele que acabam cedendo à força. Somente a conquista de si vai arrebentar essas algemas. Somente ele buscando o melhor que tem nele. Talvez ele buscando a segurança que ele precisa ter. Volta a pergunta, por que o outro é tão importante a ponto de que se houver uma mentira, uma traição, a ponto de que se a pessoa não adotar a conduta, o pensamento que você quer, isso mexe com você. Aonde estão as nossas realizações interiores? Aonde estou eu nesse relacionamento a ponto de só me imaginar com a outra pessoa? A ponto de não enxergar o que eu tenho ali? A ponto de não buscar, dentro daqueles espaços emocionais vazios, construções morais, espirituais, quem eu sou, quem eu posso ser, o que eu posso fazer. Outro problema humano que a Joana vai trabalhar é a inveja, né? Onde ao invés do espírito se autovalorizar, né, de ver as conquistas que ele fez, as evoluções que ele teve, ele acaba olhando o triunfo alheio. Ao invés de conquistar para si, né, lutar para si, ele acaba se lançando a intriga, a maledicência, aguardando insucesso aquele que persegue. Então a inveja também é resultado de uma indisciplina mental e moral, porque o espírito, ao invés de estar refletindo sobre as conquistas que ele teve e pode ter, ele acaba descarregando, né, essas expectativas e frustrações em outras pessoas. E quando eu falo descarregando é porque a Joana Diane chama disso de correntes mentais prejudiciais, porque eu fico pensando de forma negativa em relação a outra e você acaba dirigindo às vítimas esse tipo de energia. Então a terapia para a inveja, de novo, é reflexão. De novo, essa busca da conquista de quem eu sou, de avaliar os recursos que eu tenho. Claro que alguns de nós vão conseguir construir muito mais do que outros, né? Claro que cada um de nós está preparado para ter patamares diferentes umas ao outro, porque é fruto de conquistas prévias. Então, talvez eu não vou conquistar o que o outro conquistou, porque o outro se empenhou muito mais nessa existência ou na outra. Mas cada um de nós é semente divina. Cada um de nós é filho de Deus. Cada um de nós encontra dentro da potencialidade que trazemos desse self maravilhoso de Deus, dessa consciência divina que habita em nós, os instrumentos e recursos necessários para o nosso melhoramento, para a nossa construção. Então, identificar quem nós somos, né, cada vez conquistar esse eu profundo, né, e cada vez mais buscar o cultivo da alegria pelo que a gente tem. A gente tem tanta coisa. Se nós olharmos para tantos irmãos,
se nós olharmos para tantas oportunidades que nós temos, só nós pensarmos a nossa geração, essa oportunidade de estarmos fazendo esse estudo, a oportunidade que os livros nos trazem, coisas que se nós retornarmos a 100 anos atrás, 200, 300 atrás, nós não teríamos. Nós temos muitas oportunidades, temos que ser gratos pelo que temos, temos que agradecer ao Pai pelas oportunidades. Outro problema humano é essa necessidade de valorização, essa necessidade de afirmação que o espírito tem, né? Quando o espírito não tem valores firmes dentro de si, quando ele não tem valores ainda bem fixados dentro dele, ele não encontra a resposta para a satisfação emocional dele. E aí, sem esse crescimento interior, sem esse cultivo do auto-amor, ele busca a projeção desse auto-amor no outro. Ele busca essa projeção de uma compensação externa. Ele busca uma afirmação não pelo que ele é, mas pelo que os outros dizem. E isso acaba fazendo com que ele busque reconhecimento para fora o tempo todo e que ele acabe cada vez mais projetando a imagem para ter esse tipo de atenção, para ter esse tipo de afirmação. A falta de uma maturidade psicológica, então, né, de entender que eu preciso me valorizar, que eu preciso me conquistar, que eu preciso ter valores íntimos que representem conquistas íntimas e que eu vou me sentir satisfeito e não vou precisar do outro para me valorizar, para me afirmar. Então, a falta de outros valores que se constroem na alma, como o amor próprio, como esforço pessoal, como essa conscientização de quem é, como a solidariedade de ajudar o outro sem expectativa, seria capaz de planificar esse espírito. Como o espírito não cultiva esses valores, né, ele acaba buscando uma valorização externa. E aí, quando essa valorização externa não vem, ele tem sofrimento, ele despreza a si mesmo porque os outros não o respeitam, não o consideram. E acaba desconsiderando a própria vida. A humildade é uma conquista da consciência, de entender quem nós somos e que nós podemos, né? Então, nós temos que buscar uma valorização que não seja egóica, né? Mas que seja uma valorização a partir do self, daquilo que eu posso ser, não daquilo que eu aparento ser. Então, buscar conquistar valores íntimos, buscar desenvolver em nós esses valores internos que precisamos. A próxima parte do livro, a Joana vai trabalhar padrões de comportamento e vai chamar atenção em relação à mudança, né? O comportamento coloca para fora o que está para dentro, né? Como diz Jesus, né? A boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, em tese, o comportamento é a manifestação de um sentimento, que é a manifestação de um pensamento, que é a manifestação de um valor. Mas como na imagem, muitas das vezes, essa manifestação não é autêntica. Muitas das vezes nós mascaramos as manifestações. Muitas das vezes o comportamento que nós temos é só aparente. É o momento da cisão de conflito no espírito, entre o que ele é e aquilo que ele aparenta ser, né? Então, tradicionalmente, como no ser nós não temos valores bem desenvolvidos, como nós vimos, como nós não desenvolvemos o amor próprio, porque nós não vamos conquistando a nós mesmos, nós não vamos adotando comportamentos que desenvolvam a nossa pessoa por si só, nós acabamos buscando essa afirmação para fora. E aí para fora eu não posso manifestar o conflito que tem para dentro, a bagunça que tem para dentro. Então a pessoa está triste, mas coloca um sorriso no rosto, não é isso? A gente ouve até muitas das vezes na internet as pessoas falarem isso. Coloca um sorriso no rosto e vai em frente. E não é bem assim. Porque essa tendência para disfarçar o ego, né, é uma tendência que nós trazemos, inclusive, de outras encarnações, para que tenhamos uma convivência saudável. Afinal, ninguém quer ser aquela pessoa que fala a verdade para outra porque gera briga. E que a experiência social pede. Ninguém quer ser a pessoa triste porque ninguém convida ela. Que o diálogo exige. Ninguém quer falar a verdade para um amigo, senão vai perder a amizade. Só que isso tudo contribui para um desequilíbrio emocional e para estados psicopatológicos, porque se eu falo aquilo que eu não sou, se eu aparento ser aquilo que eu não sou efetivamente, eu tenho um padrão de comportamento que não é de acordo com a realidade.
E aí a minha mente vai apontar isso, aí a minha mente vai registrar esse conflito. Entendo que nem sempre o conflito é algo que tem a ver com a consciência. Eu acho que não é conflituoso eu fingir que estou feliz. Você não tem consciência de que isso está gerando conflito na sua psique e que vai se manifestar de alguma forma. E muitas das vezes você não vai identificar como você vai se manifestar. Às vezes você vai apresentar uma doença psicossomática, você vai apresentar um comportamento de ansiedade e não vai saber que aquilo dali decorre daquilo, mas o conflito existe. Então, os padrões de comportamento deveriam estar baseados em valores reais. Volto a falar, o comportamento tem que manifestar o sentimento, que manifesta o pensamento, que manifesta um valor. Só que como existem essas regras que o ego criou, a regra da boa apresentação, nós acabamos criando a projeção do ego, né, dessa manifestação aparente da realidade, ao invés do eu profundo, ao invés da manifestação de quem efetivamente eu sou. Então, nos comportamentos sociais tem sempre essas regras do bom tom, de como as pessoas devem atuar, em que elas muitas das vezes dissimulam o sentimento. Nas redes sociais nós vemos as pessoas sorrindo o tempo todo, alegres o tempo todo, né? Há uma exibição do ego com constrangimentos perturbadores, né? Muitas das vezes com competição. As pessoas têm que aparentar ter mais, conquistar mais, expor mais. Existe um comportamento cultural onde quanto mais você aparenta ser, é mais importante do que o que você é, né? E são diretrizes que não atendem à realidade do ser, que não atendem à realidade nobre da vida, que não atendem à nossa realidade enquanto espíritos encarnados. E que não constroem relacionamentos dignos, saudáveis. Se eu estou sempre sorrindo, eu vou aparentar para as pessoas ser uma pessoa que eu não sou. E vou criar um relacionamento baseado numa premissa que não é verdadeira. Não é um relacionamento digno. Não é um relacionamento saudável. Não é um relacionamento verdadeiro. Jesus sempre nos chamou a buscar a verdade. Porque lembra que ele falou, a verdade nos libertará. Olha como Jesus foi o nosso psicólogo maior. Por que a verdade nos libertará? Porque ela me liberta da aparência, ela me liberta desse ego desequilibrado, ela me liberta desse comportamento cultural que não cria relacionamento digno, que cria conflitos internos e externos, mas quando eu ajo com verdade, ela me liberta, porque eu passo a me comportar como eu sou, eu passo a fugir do conflito do ser e do aparentar ser. Eu passo a ter relacionamentos dignos, porque as pessoas vão se relacionar comigo sabendo como eu sou. Eu passo a me comportar de forma mais saudável e sem conflito e sem máscara. E é isso que é o padrão de mudança, né? O espírito, na medida que ele vai tendo vivências, ele vai cada vez mudando seus padrões comportamentais. Aquilo que nós fazíamos 10, 20 anos atrás não é o que nós queremos fazer hoje. Nós vamos mudando os nossos padrões comportamentais a partir de experiência, onde nós vamos cada vez nos libertando desses arquétipos sociais, desses arquétipos individuais que nós trazemos de reencarnação pretéritas, e vamos cada vez nos reestruturando psicologicamente a partir de mudanças, a partir de renovação. Por isso que Joana insiste nessa necessidade de estudar a si mesmo, do nosso crescimento psíquico a partir desse processo de autodescobrimento. Hoje eu entendo quem eu sou e que eu me comporte como eu sou. E isso vai desenvolver os nossos equipamentos orgânicos, os nossos equipamentos morais e emocionais, as nossas resistências psicológicas, que vai gerar um amadurecimento não só individual, mas cultural e social, alargando cada vez mais a nossa percepção da vida. Então a conquista de si mesmo, a conquista desse eu profundo, a conquista dessa individualidade, a conquista que o espírito tem que ter de si mesmo, é o padrão de comportamento da mudança. Eu não mudo de fora para dentro, eu mudo de dentro para fora. Tem pessoas que acham que mudar, eu vou mudar, vou fazer um corte de cabelo novo, vou pintar uma parede. Você pode fazer, se isso ajudar você a mobilizar suas forças psicológicas para isso. Mas a mudança é de dentro para fora. Cultivar novos valores. Controlar os nossos pensamentos.
racionalizar as nossas emoções, não deixá-las serem desgovernadas como um carro sem freio de mão levantado. E ter os comportamentos equilibrados decorrentes. A conquista de si mesmo é uma busca constante pelo autoconhecimento e a autorrealização, que vai gerar uma harmonia psicológica, que vai ajudar a gente a desenvolver até as nossas percepções mediúnicas, porque nós vamos estar cada vez mais atenciosos ao nosso self, nós vamos estar cada vez mais atenciosos a essa consciência divina que existe em nós. E tudo isso começa com o que nós estamos fazendo, o estudo, a meditação. Precisamos meditar mais. Se orar é falar, nós também precisamos ouvir. Ouvir o que o nosso coração diz. Ouvir como nós estamos. Ouvir como nós podemos ficarmos melhores. Nós precisamos meditar mais sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos, identificar os nossos valores. E depois desidentificá-los, ver quais valores da minha vida eu ainda carrego e que não estão sendo bons para o meu processo de evolução. Eu preciso olhar para dentro para entender para fora. Eu preciso enxergar a minha realidade íntima para olhar melhor para a realidade exterior. Eu preciso descobrir esse ser que eu ainda não conheço e que precisa cada vez mais estar consciente. E é assim que nós encerramos o nosso estudo da Joana de Ângeles, agradecendo essa espiritualidade maior que está conosco. Então, inicialmente, agradecemos ao nosso Pai, Deus, pela oportunidade da vida espiritual e da vida material. Depois agradecemos ao Espírito de Joana de Ângeles por nos esclarecer tanto sobre os problemas da psique humana. Aonde você estiver, nossa irmã, seja amparada pelo nosso carinho, pelos aprendizados. Agradecer a mediunidade de Valdo Pereira Franco por tantos ensinos, tantos aprendizados. Que o Pai também te abençoe por um trabalho belíssimo no amor de tanto esclarecimento durante décadas e décadas e décadas e décadas. Agradecer a espiritualidade maior dessa casa espírita que coordena, que facilita, que planejou, que orienta esse trabalho. Que ela nos dê força para que continuemos firmes no processo de aprendizado. Agradecer ao nosso mentor espiritual, nossos espíritos familiares, os nossos amores que nos dão força, nos acompanham para que possamos estar fazendo esse estudo. Agradecer ao nosso irmão Jesus por tantas lições de amor e por essa terapia que a Joana propõe como forma de solução. Com esses agradecimentos, de que tem muito mais para agradecer do que pedir, nós encerramos o estudo de hoje. Assim seja, damos graças a Ti.